Estamos de volta em mais uma aula e desta vez saímos dos aprofundamentos sobre os fatores bloqueadores da CNV para seguirmos para os ajustes à realidade corporativa. Nesta e nas próximas aulas, vamos aprofundar nos aspectos que fundamentam a comunicação não violenta: observação, identificação e expressão dos sentimentos, reconhecer as necessidades e saber pedir. Este é o processo. Mas antes, vamos adaptar a um caso exemplar na realidade corporativa, sem seguir o fluxo do processo da CNV. A nível de observação, eu percebo que o meu colega de trabalho vive no celular, se distraindo e não atenta para o seu serviço, sendo que o meu serviço também depende da produção deste colega. E quando o nosso supervisor se aproxima, ele disfarça, finge estar trabalhando e fica falando frases de efeito com o supervisor, mostrando resultados, os quais não se esforçou nada para fazer, a fim de passar a imagem de comprometido e de profissional. Eu, observando aquela situação, não consigo reagir e fico sempre em silêncio, sendo que o resultado sempre depende do meu esforço e dos demais colegas do setor. Porém, quem ganha a fama de bom funcionário é este colega que vive no celular. A nível de sentimentos, eu me sinto sabotada, injustiçada, usada, silenciada, contrariada, com raiva e frustrada. Enfim, uma série de sentimentos maléficos que podem desencadear uma circunstância como essa. A nível de reconhecer as necessidades, eu gostaria de ter pulso firme e ter coragem para falar algo diretamente a este meu colega e até mesmo ao nosso supervisor. Porém, algo me prende, me impede, algo que não consigo decifrar. Mas eu, na minha condição, retraio para mim os mais difíceis sentimentos, para com os meus colegas e para com o meu supervisor. A nível de fazer um pedido, meus sentimentos me sufocam, me paralisam. Diante da perspicácia e a injustiça nesse fato, não consigo fazer um pedido direto. Então fico falando indiretas ao meu supervisor sobre o serviço, sobre os funcionários, sobre os resultados, na esperança dele recebê-la e tomar uma providência. Pior que isso, além de conseguir reagir apenas soltando indiretas, fico compartilhando o fato com outros colegas do setor, gerando fofocas e um mal-estar no clima organizacional da empresa. Gente, isso é muito comum e muito traiçoeiro nas relações humanas, inclusive nas relações de trabalho e com o cliente. Nós, como seres humanos, criamos expectativas, pulamos a fase de observar e reconhecer os sentimentos. Somos movidos pelo impulso do complexo de sentimentos que criamos e que geralmente responsabilizamos os outros por termos tais sentimentos conosco. Subestimamos a nossa capacidade e a do outro de dialogar com clareza, objetividade. Primeiramente, observando a situação e analisando, identificando e expressando nossos sentimentos, para então reconhecer nossa necessidade e sabermos o que queremos por meio dos nossos pedidos. No caso citado, é bem típico das relações humanas. Nós atropelamos os sentimentos e as necessidades e passamos direto para o pedido, que sem as etapas anteriores fica difícil de saber se foi formulado fielmente com o que você realmente quer e necessita. Isso quando a gente abre a boca para falar diretamente o que queremos, movidos pelo impulso. E quando a gente subtende nossas necessidades por meio de pedidos indiretos, na expectativa do outro decifrar o que você queria. Tudo isso porque você não teve a coragem e a lealdade de expressar seu pedido abertamente. O colaborador do caso fictício nos representa em muitos momentos. Geralmente, a gente não explica, não explicita o que realmente quer e deixamos nas entrelinhas, por meio de indiretas, gestos, ações terceirizadas ou comportamentos sugestivos, mas não expressamos de fato o que queremos. Vejamos, quando eu insinuo que quero que a senhora tenha calma, como no caso do exemplo da aula anterior, no caso suricate, mas eu sou apática, minha voz e meu corpo estão nada alinhados com o meu pedido. Isso passa tudo ao cliente, menos a calma que está pedindo.
Outro caso, quando eu, como chefia, insinuo que fulano e beltrano não estão rendendo e jogo isso em meio a uma reunião, aberta a todos, sem antes consultar pessoalmente cada um dos referidos e tratar diretamente os motivos pelos quais não estão rendendo no trabalho, isso não é CNV. Enfim, são tantas situações que passaríamos o dia aqui listando. Vamos agora pontuar como seria essa mesma situação sob a perspectiva da CNV. Do ponto de vista da observação, eu observo que meu colega de trabalho não rende no trabalho, não colabora e ainda atrapalha a harmonia do grupo e a produção, pois ele vive no celular e ainda é perspicaz para disfarçar quando o supervisor chega próximo. E ainda é mais perspicaz quando se mostra comprometido com o trabalho, expressando de forma expansiva com frases de efeito para impressionar a supervisão. Então, quando o meu colega não colabora com a equipe e com os resultados, por estar no celular e por querer ainda ganhar vantagem aos olhos do supervisor, do ponto de vista dos sentimentos, quando isso acontece, eu me sinto desvalorizada, agredida, frustrada e tantos outros sentimentos ruins que me paralisam e não me deixam tomar uma atitude, a não ser se fosse atitudes sabotadoras, como propagar o efeito nos corredores, dando combustível para fofoca, intrigas e soltar indiretas ao supervisor. Do ponto de vista das necessidades e dos pedidos, sob a ótica da CNV, mas com o aprendizado da CNV, eu lhe chamo reservadamente. Peço que se distancie do celular para que possamos conversar abertamente e olhando nos seus olhos. Comunico o que observei, expresso como me sinto diante de tal comportamento. Comunico minha necessidade de que possamos trabalhar em harmonia, onde todos possam fazer a sua parte, sem sobrecarregar ninguém. E assim, é justo que todos sejam reconhecidos pelos bons ou maus resultados. Eu escuto o argumento e então insiro o pedido no diálogo. Você poderia desligar seu celular durante o expediente e se concentrar no trabalho para que ninguém seja sobrecarregado ou punido injustamente? Diante sua ausência no mundo real e presença no mundo virtual? Além disso, também poderia não atuar diante a presença do supervisor, maquiando sua realidade com frases de efeito, pronunciando os bons resultados, resultados estes que fomos nós, eu e a equipe que buscamos. Te convido a fazer parte também do nosso time, para você sentir como é realmente de fato ser responsável pelos resultados que elevam nossa empresa. Observação, sentimento, pedido e necessidade. Gente, isso é apenas um caso fictício para introduzir na prática o processo da comunicação não violenta. Mas sabemos que cada um tem uma forma, um jeito, um comportamento, uma palavra certa para comunicar de fato, não violentamente, uma situação. Como essa, por exemplo. Respeitamos isso, a comunicação é adaptável às pessoas, às empresas, às organizações, ao clima organizacional. O que Marshall Rosenberg sugere é a categorização desse fluxo em 4 passos: observação, sentimentos, necessidades e pedido. Que tal você iniciar de forma explícita esses passos na sua organização? Aqui vai mais uma sugestão de exercícios. Em parceria com o setor de comunicação interna, caso sua empresa tenha um, elabore um quadro com essas 4 frentes: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Semanalmente ou de acordo com o tempo que você estipular. Faça essa triagem com sua equipe, proponha aos seus supervisores. É uma iniciativa simples, sem muito custo de recursos materiais. Porém, tem um custo muito precioso, o custo do recurso humano, em ter disponibilidade em preencher o quadro e o custo do tempo, da organização, em dispor tempo aos seus funcionários, a pensarem sobre eles próprios, e assim os gestores perceberem como está o clima organizacional do dia, a cada dia que vai passando. Talvez minando pequenos problemas de relacionamento, identificando num quadro simples, como este, é um momento pontual de uma conversa entre os colaboradores. Pode-se conseguir gerenciar ou evitar futuras crises, que provavelmente trariam riscos maiores.
Em relação aos clientes, esses passos ficam mais difíceis de aplicar, pois não temos como ter esse controle direto sobre os clientes. Porém, não é algo impossível de realizar as empresas e as organizações que dispõem de saques, de redes de atendimentos ao cliente, de uma forma geral, seja online ou offline, ou presencialmente, de ouvidorias, de outras formas de relacionamento direto com o cliente ou usuário, podem adotar esse mural a nível interno e aplicar a nível externo. Observa e identifica sentimentos dos clientes, toma nota, expõe em quadro, indicativos ou planilhas e elenca as necessidades e escuta e faz o pedido para com os clientes. Esse ato, além de gerenciar os perfis de clientes, oportuniza um planejamento de relacionamento, inclusive um planejamento de contenção de crises, e assim oportuniza o desenvolvimento da comunicação não violenta. Acompanhe conosco a lista de sentimentos e a lista de necessidades, formuladas pelo Instituto CNV Brasil, a partir do ponto de vista de vários autores, inclusive do Dr. Marshall Rosenberg. A lista de sentimentos é dividida entre sentimentos quando as necessidades são atendidas. Geralmente, os sentimentos prazerosos e benéficos, como esperança, alegre, estar conectado, empoderado, concentrado, renovado, entre outros. A outra opção da lista é os sentimentos quando as necessidades não são atendidas, onde imperam os sentimentos mais densos e que não afinam em nada com a comunicação não violenta, como aborrecido, deprimido, estafado, fragilizado, pessimista, entre tantos outros sentimentos. Na lista das necessidades humanas universais vem a conexão, empatia, ordem, autonomia, presença, cooperação, pertencimento. São algumas das necessidades que podemos linkar com as necessidades dos colaboradores do caso fictício exposto anteriormente. Vejamos a lista. O material está anexado no conteúdo programático deste curso ou pode ser acessado diretamente no site do Instituto CNV Brasil. Que tal, com base nessas listas, você montar sua própria lista aí na sua organização? Claro, sempre é bem-vinda quando a lista é construída coletivamente. Pergunte aos colaboradores da sua empresa, ao seu grupo gestor e até mesmo sonde com o seu público, seus clientes, quais suas necessidades, quais seus sentimentos, atribuídos quando as necessidades são ou não correspondidas. Deste modo, relacione-as e coloque as palavras soltas à disposição de todos, para que elas possam ser movidas à medida que o mural for preenchido. No espaço das observações e dos pedidos, deixe em branco e disponibilize papéis em branco e caneta para que todos possam tomar nota e explicitar suas observações e seus pedidos, ajustando as indicações de sentimentos e necessidades pré-estabelecidas e ao modo da comunicação não violenta. Também, outra alternativa seria realizar um momento presencial e dialógico entre os colaboradores e preencherem o mural, à medida que debaterem suas necessidades, dando ênfase à escuta empática e ao momento final, a realização do pedido, pelo viés da empatia, da compaixão, alicerces da comunicação não violenta. O mural seria apenas uma forma de registro do momento e serve como uma espécie de fluxograma ou POP, procedimento operacional, como tantos outros na empresa, para que sejam lembrados as observações, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Eu espero profundamente que você tenha absorvido os 4 passos da CNV e tenha como pôr em prática na sua organização e que tudo flua bem a partir de então. Nas próximas aulas, vamos continuar dando ênfase à parte prática da CNV, apoiadas em suas características fundamentais, a empatia e a compaixão, e seguindo sua metodologia dos 4 passos. Eu espero você. Até já!